A pergunta é: cadê Deus? Cadê Deus? Será que Deus está preso dentro desses ambientes religiosos? Restringir a Deus dentro de um ambiente religioso. O operar de Deus, a vida de Deus, o agir de Deus, o lugar de Deus colocado dentro de uma instituição religiosa. Cadê Deus para o povo conhecê-lo? Cadê o conhecimento de Deus para o povo? Centralizaram Deus, criaram o mundo de Deus, aonde determinaram o agir de Deus dentro dos ambientes chamado igreja, ambientes religiosos, aonde criaram o mundo de Deus. Se você quer viver para Deus e em Deus, tem que estar dentro desse mundo. Esse mundo chamado igreja. Os ambientes religiosos. Criaram regras, criaram normas, criaram uma forma de vida com tarefas, obrigações. Estabeleceram como se aquele ambiente, dentro daquela forma de vida, fosse aqui. Bom dia, dona Cussão. Fosse aqui, o povo tem que viver para Deus. Colocaram essa regra. Colocaram essa norma. Interessante é que dentro desses ambientes religiosos que criaram o mundo de Deus, Deus está restrito e sujeito aos homens lá dentro. Deus opera quando os homens determinam. Deus opera quando os homens botam o dia e a hora para ele operar. Você já prestou atenção nisso? E o mais interessante é que dentro desses ambientes que criaram, chamado igreja, tiraram Cristo de cena. O povo não percebe porque o povo é simples, está nas trevas, no engano, na mentira. Mas esse conceito de vida de Deus que o povo vive dentro desse ambiente chamado igreja, tira Cristo da cena. Tira Cristo como alvo para o povo. Tira Cristo como meio mediador para Deus. Tira Cristo do centro da fé, do meio de salvação. É porque o povo não para pensar. Não sabe o que estão vivendo. Analisa o que tu está vivendo. Esse mundo de Deus que o povo vive dentro das igrejas, onde criaram esse mundo de Deus, onde Deus está restrito, aonde estabeleceram que Deus só encontra ali, aonde limitaram Deus a uma instituição religiosa, a uma vida religiosa, aonde centralizaram Deus dentro do ambiente, aonde o homem que governa e a autoridade é a do homem, e Deus vai operar na tua vida através do homem. Cristo é só o convite de entrada. Mas o centro não é Cristo. O meio não é Cristo. O lugar que você tem que estar para a vida com Deus não é Cristo. Tiraram Jesus e colocaram esse ambiente chamado igreja como o centro da fé, o alicerce da fé, o fundamento da fé, onde o povo tem que centralizar sua vida com Deus, não é em Cristo. Presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção no que tu está vivendo, no teu entendimento, naquilo que tu está sendo praticante, presta atenção. Não tem nada a ver com o que Deus está te orientando na palavra. Tu está vivendo uma direção que não é aquela que Deus ele dá para tu viver com Ele. Tu está estabelecendo tua vida, centralizando o teu viver
tu estás alicerçando tua vida em um ambiente, em um alicerce que não é o que Deus mostra. É só analisar, irmãos. Os religiosos, eles estão com a mente cauterizada, estão alienados. Não têm liberdade para pensar. Porque na mente deles não, tem que me submeter a Deus ali, é ali, é ali. É o líder, é o homem que determina. Eu tenho que ser fiel a Deus, me submetendo e me escravizando dentro da regra, da norma, da obediência, da devoção ao homem. Porque criaram essa mentira dentro desses ambientes, de que você, para ser de Deus, tem que submeter-se a tudo que dentro do ambiente de igreja é determinado pelo líder desse ambiente. Cadê Deus? Aonde está Deus? O povo, para encontrar Deus, tem que estar dentro do templo, dos ambientes que eles chamam de casa de Deus. O povo, para receber cura, bênção, milagre de Deus, tem que ir para os templos, porque os homens determinam, venha para aqui, porque Deus vai fazer um milagre aqui hoje. Hoje tem culto de milagre, hoje tem culto de prosperidade. Hoje aqui vai ter o culto que vai ter a campanha da vitória. Tudo centralizado dentro desse ambiente criado por Satanás. Igrejas, casas que dizem que é de Deus. Essa mentira é do diabo. Deus não ensina isso a ninguém. Deus não ensina isso a ninguém. Jesus não ensinou nada de ninguém buscar a casa de Deus. Jesus não disse nada para ninguém estar adorando a Deus em casa de Deus. Jesus não disse nada a ninguém que a vida tem que ser com Deus na casa de Deus. Jesus não ensinou isso. Se Jesus não ensinou isso, então esse ensino não procede da verdade de Deus. A verdade de Deus é Jesus, o que ele ensinou. Jesus não ensinou isso. Então como é que você vive isso? Você está entendendo como você está com a mente alienada? Porque você defende isso, pratica isso e vive isso. Esse conceito de casa de Deus. Essa vida centralizada dentro dessa casa. Essa vida escrava e devota para cumprir toda a regra e norma que é estabelecida nessa casa. Pelo chefe, o líder, o cabeça dessa casa. Que não é Jesus. Então o povo se perdeu de Deus porque o diabo criou uma estratégia. Criou uma situação onde está prendendo esse povo. Fazendo esse povo ver, entender, viver, servir, devotar, consagrar sua vida, seu viver, centralizando-se num ambiente, decorrendo de toda a regra e norma que ali estabelece, vivendo o legalismo nesse ambiente, estabelecido pelos homens, como se fosse a vida com Deus ali. Porque eles foram ensinados que se você não estiver ali, não encontra Deus. Se você não se submeter ao homem dentro daquele ambiente, não está sobre a proteção, cobertura espiritual de Deus. Porque para você ser de Deus, tem que estar nessa igreja. Para você encontrar Deus, tem que ir para a igreja. Para você ser abençoado por Deus, tem que ir para a igreja. Para você ganhar a bênção de Deus, tem que estar na igreja. E olha a mentira que prende esse pessoal dentro desse ambiente. Se sair, perde a bênção. Se sair, está desviada de Deus. Se sair, não tem a Deus. Se sair, vai vir estreito. Olha como o povo está preso na mentira de Satanás, irmão. Escravo. Tem gente que não vive mais para si, vive para a igreja. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. Estão mais preocupados com o culto e trabalho de igreja do que com a sua vida pessoal, do que com a sua vida particular, do que com a sua vida familiar. Estão mais preocupados, estão priorizando sua vida de cumprir responsabilidade, obrigação, devoção de igreja. Eu conheço pessoas que vivem o fanatismo religioso. Sabe o que é fanatismo? Fanatismo é algo que você agora vive só para aquilo. Que você agora prioriza aquilo, não dá atenção a nada, a importância da sua vida é aquilo. Nem Deus quer que a gente seja fanático por Ele. Porque Deus quer que a gente viva o nosso viver aqui também, irmãos. A nossa vida não é aquela vida robotizada. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Não, irmão.
Adorar a Deus não é isso não, viver com Deus não é isso não. Não tem que ir adorar a Deus, tem que viver cantando para Deus, passando o dia cantando hino. Não, tem que cantar hino, tem que cantar, tem que ir para a igreja, tem que fazer isso. A vida não é só isso não, irmão. Jesus não chama ninguém para viver com ele essa alienação de um fanatismo religioso, aonde você não vive para si, sua vida, sua prioridade é igreja, 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 a obrigação de igreja, que é uma coisa que Deus não pede, irmão. É uma coisa que Deus não orienta ninguém a viver isso. Por isso que eu digo, é mentira do diabo. Esses ambientes de igreja, vou dizer uma coisa para você. Eles se aborrecem comigo porque eu falo a verdade sem medo. Eu não estou aqui pregando para agradar homem, não. Eu não estou aqui a serviço de nenhum ministério, nenhum pastor presidente, nenhum conjunto de regra de doutrina, não. Eu não estou aqui a serviço, nem estou aqui compromissado para defender nenhum valor de igreja ou de religião, não. Eu não estou aqui submisso à autoridade de nenhum pastor, não. A autoridade espiritual de nenhum pastor, não. A autoridade espiritual na minha vida não é de nenhum líder, é de Cristo. Quando eu digo que igrejas, esses centros religiosos que criaram e colocaram essa mentira de casa de Deus, o lugar onde você encontra Deus, onde você tem que estar para ser de Deus, quando eu digo que essa situação foi criada por Satanás, as pessoas me ignoram. As pessoas se aborrecem comigo. Quando eu digo que esse princípio de igreja criado dentro desse conceito, instituição onde o povo vive lá na regra, nas normas, sobre o legalismo religioso, quando eu digo que isso é do diabo, eu aborreço muita gente. E essas gente são gentes que estão dentro das igrejas, que não querem ouvir a verdade. Eu vou te dizer que essa ideia de igreja é do inferno, não é de Deus. Os apóstolos não pregaram isso a ninguém. Os apóstolos não pregaram esse princípio de igreja que hoje você é ensinado para viver com Deus dentro desses ambientes chamados igreja. Os apóstolos não pregaram isso. Jesus não dirigiu ninguém a estar dentro de nenhum templo. Ele, como judeu, ele poderia dizer para o povo, vá para o templo buscar a Deus, vá para o templo adorar a Deus. Ao contrário, quando alguém chegou para Jesus e perguntou qual era o lugar que deveria adorar a Deus, se era no templo ou era no monte, Jesus, como judeu, ele poderia dizer, é no templo. Mas ele não disse. Ele não orientou ninguém a ir nem para templo e nem para monte adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, estar em Deus. Porque Deus é Espírito, Jesus disse. E importa é que ele seja adorado em Espírito. Como é isso, irmão Hélio? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Não é dentro de igreja, é em espírito e em verdade. E como se dá isso, irmão? Eu só posso ser verdadeiro adorador se eu estiver selado no espírito, no conhecimento da verdade. Adorar a Deus é ter o conhecimento de Cristo e estando selado pelo Espírito Santo. Aí eu tenho em mim o elemento que me leva a ser um adorador. Está entendendo? O verdadeiro adorador é aquele que está selado com o Espírito Santo, que teve a sua mente transformada pela verdade, o conhecimento da verdade. Ele não vai adorar a Deus agora dentro de uma vertente religiosa, dentro de uma direção religiosa, por meio de culto, de ritual, de sacrifício. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. É que a adoração a Deus tem que ser na minha vida, no meu viver, com o meu entendimento transformado, com a minha vida guiada por Cristo pela palavra dele, na direção do Espírito Santo. Aí eu sou um verdadeiro adorador. Não é através de um culto onde você vai passar 2 horas cantando músicas evangélicas. Jesus, porque eu te amo, manda para onde tu quiseres, eu vou, a minha vida é tua. Só mentira, só hipocrisia, só palavra da boca para fora. O coração está bem longe de Deus, porque não tem o entendimento, não está guiado na palavra, não está selado com o Espírito Santo, não teve a mente transformada, o interior dela está totalmente corrompido dos princípios do Evangelho. Não pode ser adorador, irmão. Adorar a Deus não é estar cantando hino evangélico, não é estar em culto de louvor, não é estar em culto de adoração. Adorar a Deus é a nossa vida e o nosso viver submisso, voltado a Ele, na palavra, em Cristo.
A adoração que Deus quer é na minha vida, no meu viver, guardando a palavra dele. Não é dentro de culto ali, culto aqui, porque o verdadeiro culto que eu tenho que oferecer a Deus é minha vida dedicada a ele, como disse Paulo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O culto a Deus não é dentro de igreja. O culto a Deus é com minha vida, fazendo aquilo que Jesus disse, me negando, renunciando o meu querer, a minha vontade, para me submeter àquilo que está determinado por Cristo para eu viver e praticar. Isso é o culto que eu tenho que oferecer a Deus. É a minha vida como sacrifício vivo e santo. Vossos corpos como sacrifício vivo. Não é eu me desgastar. Não é eu viver flagelo e penitência de igreja. Oferecer o meu corpo como sacrifício vivo é a minha vida neste mundo. Submissa, devota a Deus. Guardando a palavra dele no meu viver e na minha vida. É isso que a Bíblia ensina. Em canto nenhum eu sou ensinado, eu sou orientado a ir para nenhuma igreja. A viver devoto dentro de nenhuma prática, ou crença, ou dogmas, ou sacrifício religioso. De nenhuma igreja. Em canto nenhum Jesus me orientou a buscar a Deus, a ser de Deus, a servir a Deus, a estar em Deus, nessa, naquela ou naquela outra igreja. Em canto nenhum Jesus me disse que eu tenho que estar sobre a autoridade espiritual de algum líder religioso. Então, quando eu digo que esse sistema religioso, essa ideia de igreja, casa de Deus, é uma artimanha, é uma investida de Satanás para tirar essa multidão de pessoas da direção de Deus, eu vou te provar. Eu vou te provar. Porque quando eu falo alguma coisa, eu falo com conhecimento de causa, eu falo com uma segurança, eu falo com propriedade. Eu não falo por falar. Eu não falo o que eu ouvi alguém dizer. Eu busco o conhecimento. E o conhecimento eu busco direto da fonte. Para poder me manter firme na minha vida com Deus, dentro do conhecimento dele. E combater todo o conceito maldito que vem querer corromper minha mente da verdade do Evangelho. Eu tenho que estar com a minha mente protegida. Para que eu não venha a ser corrompido no meu entendimento. Eu tenho que manter-se na direção com entendimento na vida com Deus pelo Evangelho. Tem muita gente que está com o entendimento corrompido do Evangelho. E a Bíblia diz que estão afastados de Deus por causa do entendimento corrompido. Paulo vai dizer isso. Efésios 4:17. Que os gentios estão afastados da vida com Deus pelo entendimento obscurecido, pela ignorância do coração e pela dureza. Porque não tem o entendimento do Evangelho. Ninguém pode ter uma vida com Deus. Ninguém pode encontrar salvação com Deus se não for pelo entendimento do Evangelho. Não é por dentro de igreja evangélica. Não é vivendo sacrifício ou devoção, penitência dentro de igreja evangélica. Não é vivendo religiosidade de igreja evangélica. O apóstolo Paulo vai dizer isso aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Eu peço que você leia para você se informar da verdade, para ser liberto da mentira que você está sendo ensinado. Paulo vai dizer que se os irmãos não se mantessem firmes no Evangelho que ele tinha pregado ali, naquele momento para os irmãos, que os irmãos creram, os irmãos receberam, os irmãos acreditaram e receberam o Evangelho. Paulo vai dizer, vocês só serão salvos se permanecer nesse Evangelho. De outra forma, vocês creram em vão. Não adianta crer em Jesus e estar seguindo a doutrina da Igreja Católica. Não adianta crer em Jesus e estar seguindo a doutrina da Igreja Evangélica. Não adianta crer em Jesus e estar seguindo a doutrina da Igreja de Mormon. Se você creu em Jesus para ser salvo, você tem que seguir a Ele pela direção do Evangelho. Não é por direção de igreja, não é por vida dentro de igreja. Paulo vai dizer, se vocês
não permanecer nesse evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem ser salvos. Vocês só serão salvos se é condicional. Permanecer nesse evangelho que eu tenho pregado, se é que vocês não creram em vão. Paulo nunca disse a ninguém, se você não estiver na igreja, não é salvo. Se você não estiver na igreja, não é de Deus. Você tem que perseverar e estar na igreja. Não. A mensagem, a instrução, o ensino dos apóstolos não era esse. Eles não centralizavam a igreja. Eles centralizavam Cristo. Eles não colocavam a igreja como alicerce, como ponto central onde o povo tem que estar ali centralizado. Eles colocavam Cristo. Eles não dirigiam a mente e o entendimento de ninguém para uma vida com Deus dentro de nenhuma igreja, por meio de nenhum sacrifício, nem trabalho, nem obrigação, nem devoção, nem ritual, nem cerimonial de igreja. Os apóstolos, a mensagem dele, a direção para o povo, a instrução para o povo, a formação do entendimento para o povo seguir, estar e viver guardado era em Cristo, não era dentro de igreja. Igrejas nenhuma. Os apóstolos nunca pregou nenhum princípio de igreja, como lugar, como meio, onde você tem que estar para buscar Deus, para receber bênção, fazendo campanha, pacto, voto, indo para culto disso, culto daquilo. Então, quando eu digo que essa ideia pregada, esse princípio pregado de igreja é do diabo, aí os religiosos que estão dentro das igrejas se aborrecem comigo. Mas eu digo e provo, eu vou mostrar porque é do diabo. Porque o teu entendimento de vida com Deus não está em Cristo, está na igreja. Isso é verdade porque você entende assim. Se você sair da igreja, você acha que está desviado de Deus. E o ponto que me leva a estar em Deus é Cristo, não é a igreja. Eu tenho que vigiar para não sair de Cristo, não é de igreja. Então, quando você pensa assim, você já está perdido no entendimento da verdade, não está em Deus. Quer ver que você está vivendo a mentira do diabo dentro da igreja? A sua vida de devoção a Deus, de santidade para Deus, de comunhão com Deus, de servir a Deus, você é ensinado, seu entendimento leva você a acreditar que isso é por meio da vida de igreja. Usos e costumes, trabalhos, obrigações, responsabilidades, compromisso. Você vive isso como se fosse obra de Deus, serviço para Deus, santificar a vida com Deus. Porque você foi ensinado assim. Você está mais preocupado, você que é de religião, religioso, a cumprir as devoções, as obrigações, as tarefas, as metas, as regras, as normas impostas que os homens colocam nas igrejas. Você está mais preocupado a observar, a guardar e praticar isso. Você não se dedica a buscar o conhecimento da palavra de Cristo. Você não está nem aí para buscar entender o que Cristo ensinou. Você não está preocupado em guardar a palavra de Cristo porque você não examina ela. Você não tem prazer por ela. Você não se interessa em entender o que ela está te ensinando, porque você está mais preocupado em guardar os ensinos, a obrigação, as tarefas, as normas, as regras que o pastor determina na igreja para você. Você está mais preocupado em ir para o culto de manhã, para o culto de tarde e para o culto de noite. Você está mais preocupado em ir para o culto de consagração, culto de jejum. Você está mais preocupado em subir monte. Você está mais preocupado em ir para o culto de louvor, ir para a festa da igreja, ir para o culto do conjunto, ir para o encontro de vasos. Você está mais preocupado para ver o teu pregador pregar, porque hoje tem um pregador fulano, hoje vai ter milagre, hoje vai ter revelação. Você está mais preocupado com a tua vida de igreja, do que parar na tua vida pessoal, 1 minuto, 2, 3, na tua casa, no teu trabalho, e ler e aprender de Cristo aqui, o que Cristo ensinou, o que os apóstolos ensinaram com a ordem que Cristo deu, a doutrina de Cristo ensinada pelos apóstolos. Será que tu já parou para entender o que foi que Paulo ensinou aos romanos? O que foi que Paulo ensinou aos coríntios? O que foi que Paulo ensinou aos gálatas? Será que tu já parou para analisar e buscar entender o que é que Paulo ensina nas cartas aos Gálatas? Qual o objetivo que Paulo ensinou e escreveu essa carta para advertir os irmãos? Será que tu já parou para entender o que Cristo ele quer de nós? Qual o ensinamento dele para eu viver? Se tu diz que é cristão, não conhece o Cristo que tu diz que crê, como é que tu é cristão? Ninguém é cristão dentro de igreja. Ser cristão é guardar a palavra de Cristo. É andar na doutrina de Cristo.
Como é que tu diz que é cristão? Porque tu está preocupado, priorizando em guardar na tua vida, onde tu é devoto e praticante, é guardar a doutrina da Igreja Católica. Tu não é cristão, tu é católico. Como é que tu diz que é cristão, que tu está mais preocupado em cumprir as regras, normas, atividade de culto das igrejas evangélicas? Tu não é cristão, tu é evangélico. Como é que tu diz que é cristão, que tu está mais preocupado em guardar a regra, a norma da doutrina de Mormon? Então tu não é cristão, tu é Mormon. Como é que tu diz que é cristão, que tu está mais preocupado em guardar as doutrinas, regras, normas da doutrina espírita? Então tu não é cristão, tu é espírita. E por aí vai. Cristão é quem está convertido a Cristo, guardando a palavra de Cristo, andando pela direção na autoridade espiritual de Cristo. Está entendendo, irmão? Então vocês me julgam, vocês ficam aborrecidos comigo, porque eu estou pregando a verdade que vocês precisam ouvir. Porque vocês só vão ser libertos dessa mentira do diabo, dessa escravidão que vocês vivem dentro das igrejas, centralizando o viver de vocês, devotando e consagrando suas vidas a trabalho, atividade e tarefa de igreja. Vocês continuam presos, perdidos, desviados de Deus. O diabo fazendo vocês pensar que vocês são de Deus, que estão dentro da casa de Deus, que estão servindo a Deus, que estão santificando a vida a Deus. Vocês estão perdidos e não sabem. É como Jesus disse, estão mortos, pensando que estão vivos. Eu estava vendo uma reportagem de uma freira que passou até essa semana no Fantástico, ou foi no Domingo Espetacular. Eu vendo a reportagem, aí tinha lá a reportagem, o repórter entrevistando uma freira, né? E essa freira, ela já estava com mais de 100 anos. E na entrevista ela disse assim: eu entreguei minha vida a Deus, para viver para Deus, há 40 anos atrás, ou foi há 50 anos, e eu assistindo e dizendo: meu Deus, triste vai ser a eternidade dessa mulher. Então eu estava analisando e trabalhando aqui na minha mente o pensamento em relação àquilo que aquela mulher estava dizendo. E ela dizendo que não, porque minha vida é consagrada ao Senhor. Uma freira, no convento, com aquelas roupas. Ela disse que tinha prazer em andar com aquelas roupas, que ela estava se consagrando para Deus. Com a roupa. O reino de Deus não é questão de comida nem bebida. O reino de Deus não é questão de roupa, de vestir, ou de comer ou de beber. O reino de Deus é entendimento, é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. É aqui, ó. Não é aqui, não. Então aquela freira, ela estava dizendo que consagrou a vida dela a Deus. E eu olhando e dizendo: meu Deus, é isso que vai acontecer com pessoas desse tipo, que estão dentro desse entendimento, nessa cegueira espiritual, achando que a vida dela é consagrada a Deus, porque ela aderiu a uma religião e passou a viver a sua vida devota aos dogmas, às crenças, às práticas dessa religião. Ela acha que entregou a vida a Deus. Não, ela entregou a vida ao sistema religioso católico romano. Entregar a vida a Deus é ir a Cristo, é se converter a Cristo, é crer na palavra de Cristo, é viver devoto, praticante a Cristo pela palavra dele. Entregar a vida a Deus não é aderir a uma religião e passar a viver a formalidade religiosa. Então, quantas pessoas vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno quando deste mundo partir para a eternidade? Porque dedicou a sua vida a um viver religioso, achando que era para Deus. E do outro lado, você acha que Deus vai recebê-la? Meu amigo, eu quero que você entenda isso. Minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus não vai receber ninguém porque foi bonzinho dentro da religião. Deus não vai receber ninguém porque foi um coitadinho, porque ajudou alguém, porque fez obra de caridade, porque viveu a religião, porque não bebeu, não roubou, não matou. Deus não vai receber ninguém se não conhecer a verdade e ser liberto, que é Cristo.
Ninguém vai ser aceito por Deus se não for por Cristo. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas o que vai restar para essa pessoa é o juízo, é a ira de Deus eternamente. Eu creio na palavra, irmão. Não creio no que ensina os papas, os padres, os pastores, não. Eu creio no que Jesus ensinou. Jesus disse, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê permanece condenado. Você pode entrar na igreja evangélica, católica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, candomblé, qualquer religião que for. Se você não teve o conhecimento de Cristo, não se converteu a Ele e não está vivendo a tua vida devota a Deus por Ele, não tem Deus, não tem céu, não tem descanso na alma, meu irmão. Eu não estou julgando não, estou mostrando a verdade que a palavra de Deus revela. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é os que estão dentro de igreja, não é os que estão fazendo bem, não é os que estão praticando boa obra. Porque pela boa obra do homem, pelo praticar do bem, ninguém vai para o céu. Porque ninguém tem mérito para alcançar a justificação de Deus fora de Jesus. Ninguém. É só em Cristo e por Cristo, irmão. É isso que as pessoas precisam entender. Então, esse é o meu trabalho, levar esse esclarecimento, levar esses ensinamentos, estar mostrando o que a palavra revela, estar divulgando a verdade do Evangelho, porque eu sou o anunciador do Evangelho, um comunicador da verdade do Evangelho. Esse é o meu trabalho de comunicação, é levar a verdade. Agora a verdade aborrece quem está na mentira, né? Uma pessoa que está numa mentira, pensando que é a verdade de Deus, quando a verdade de Deus chega, a verdade de Deus coloca por terra a mentira. Foi o que aconteceu quando Jesus veio a esse mundo. Jesus, quando veio a esse mundo, e religiosos estavam vivendo sua vida achando que estava em Deus. Jesus, quando veio a esse mundo, os líderes religiosos se julgavam homem de Deus. Jesus chega e diz, vocês são filhos do diabo. Jesus chega e diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, quando veio a esse mundo, o povo pensava que estava adorando a Deus. Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Em vão me adoram. Por quê? Porque estão seguindo o preceito de homens. Jesus, quando veio ao mundo, ele disse, eu sou a luz. O povo estava tudo nas trevas, mas pensavam que estavam na luz. Então é isso que eu faço, irmão. É levar essa luz, é levar essa verdade, é comunicar ao mundo a verdade que precisam conhecer para a mudança do destino eterno. Crer em Jesus é uma questão de necessidade de salvação da alma, não é uma questão de necessidade de mudar de religião. Crer em Jesus é a necessidade maior que o homem tem. É questão de salvação, irmão. E só será salvo quem crê nele. E como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir daquele se não for anunciado? É por isso que Deus levanta homens, dando dom, revestindo do poder, enchendo do Espírito Santo. Não é para gritar, pular, marchar, correr, embolar-se no chão. É para pregar o Evangelho com sabedoria, com autoridade, com ousadia diante de qualquer sistema. Porque tem muita gente achando que está cheia do Espírito Santo porque está caindo, gritando, berrando, marchando, falando reteté, plá. O Espírito Santo não leva ninguém a isso. Ser cheio do Espírito Santo é ter coragem para pregar o Evangelho, aborrecendo quem for, mas pregar a verdade. Ser cheio do Espírito Santo é condenar esse sistema do diabo que está aí sendo usado para enganar o povo, fazendo o povo pensar que é de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é corrigir pastor, papa ou padre com a verdade do Evangelho quando estão pregando errado. Ser cheio do Espírito Santo é contrariar, condenar e reprovar as obras infrutuosas das trevas, pregando a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Para você crer, precisa ouvir. Para você ouvir, Deus levanta homens com ousadia, coragem para pregar o Evangelho. Porque o diabo tem levantado seus ministros para pregar a mentira religiosa, a mentira de igreja, a mentira de obra, de sacrifício, de devoção, de culto, de adoração dentro desses ambientes. Mas Deus tem levantado homens com coragem e ousadia para pregar a verdade, condenando e reprovando a mentira. Então esse é o meu trabalho, pregar o Evangelho. Não é condenar ninguém, nem criticar a fé de ninguém. É levar a verdade que vai reprovar todo o ensino maldito que o diabo tem pregado através de homens
que dizem que é de Deus, tirando o povo do caminho, da direção de Deus. O povo está impedido de ouvir, de conhecer a verdade de Deus, porque entregaram seus ouvidos, se dedicaram à mentira, aonde rejeitam a verdade, para viver a mentira como se fosse verdade. E essa é a causa da condenação. Como disse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11, que serão julgados, porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então que você dê ouvido à verdade e saia desse mundo mentiroso de Deus, dentro de religião, dentro de vida escravizada de igreja. Deus não está nesses ambientes. Deus está usando aqueles que estão em todos os lugares pregando o evangelho. Deus está perto de todos, convidando a todos, dizendo: vinde a mim. O chamado de Deus para essa humanidade não é para ir para uma igreja para servir a Ele, encontrar Ele. É para ir a Cristo, estando em Cristo, estando nele. Que Deus abençoe a todos. Medite e reflita nessa informação, nessa instrução, nesse esclarecimento que foi levado para você agora.